bom dia a todas e a todos. Obrigada pela participação aqui de vocês. É um enorme prazer recebermos hoje o professor Eduardo Moretim, da USP, para a aula inaugural do nosso Departamento de Comunicação da PUC-Rio. E assim, com a presença, e contarmos aqui com a presença dos professores da História, Marco Pamplona e Margarida de Souza Neves também junto conosco. É importante o professor Eduardo Moretim, porque é um pesquisador que alia o conhecimento acadêmico, tanto no intercruzamento dos olhares da história e do audiovisual, e que sempre colocou o seu saber a serviço de instituições culturais. O tema da palestra dele, a importância da memória, cinema, arquivos e história, é muito importante, é candente, especialmente no momento que nós estamos vivendo, com total descaso e falta de investimento em relação à produção cultural e à preservação de acervos. Haja visto o incêndio da Cinemateca Brasileira, que era a crônica de uma morte anunciada, por o maior arquivo audiovisual da América Latina, o acervo, já era previsível que pudesse acontecer alguma coisa por total falta de investimento de interesse do poder público. Por isso, é fundamental que nós tenhamos essa reflexão conjunta, sobre a importância dos acervos para o processo de construção da memória. E um país que não conserva a sua memória e preserva a sua memória, ou seja, o acesso a todas as imagens que produziu no país, é um país que não valoriza a sua história e não tem capacidade para produzir pesquisa e desenvolver seu potencial criativo e inovador. E isso também é uma defesa da democracia e mostra também a nossa potência como profissionais de comunicação nessa defesa da democracia e na promoção das imagens e de diálogos. Vou passar agora para minha colega querida, professora Andréa França, que vai apresentar o professor Eduardo Moretim e mediar, a partir de então, o encontro. Olá, bom dia a todos, bom dia Tatiana, bom dia Eduardo, e bom dia a todos e todas aqui presentes. Bom, como Tatiana já falou, é um prazer imenso ter aqui hoje com a gente nosso colega de área, amigo, e, enfim, pesquisador do cinema, do audiovisual. É um prazer ter ele como nosso convidado nessa aula inaugural aqui do departamento. Bom, eu vou apresentar brevemente, porque o Eduardo tem um currículo extenso, então é uma apresentação breve e a gente passa em seguida para a palestra do Eduardo. Bom, o Eduardo é professor de História do Audiovisual da Escola de Comunicação e Arte da USP, é autor, entre inúmeros artigos, livros, é autor de Humberto Mauro, Cinema e História, e organizador, entre outros trabalhos, de A Recepção Crítica de Glauber Rocha no Exterior, de 1960 a 2005. É um dos líderes do grupo de pesquisa do CNPq História Audiovisual, Circularidades e Formas de Comunicação. Foi professor visitante da Universidade Paris-Aix-Marne-la-Vallée e do Instituto de Altos Estudos da América Latina, da Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris III. Coordena o projeto Leituras e Produção de Conteúdo para Mídias Sociais, @lepcom 2021. Bom, então, Eduardo, é um prazer ter você aqui com a gente. Passo a palavra para você, então, dar início à sua palestra. Obrigada por ter você aqui com a gente hoje. Então, obrigado pela apresentação, Andréia. Queria agradecer aqui, em seu nome, o programa de pós-graduação em comunicação da PUC Rio de Janeiro pelo convite para ministrar essa aula inaugural. E eu queria, enfim, dar um bom dia a todos e a todas e enfim, vou discorrer um pouco aqui sobre o tema que foi proposto, e eu também com a Andréia conversei um pouco, e tentarei trabalhar isso numa certa perspectiva histórica. Obviamente, preferia estar aí no Rio de Janeiro ao lado de vocês, revendo colegas que aqui pela telinha do computador revejo, conhecendo pessoalmente colegas por textos que já li, que por aqui também
contato e determinadas pessoas que, pelas mídias sociais, são meus amigos, minhas amigas, e que aqui ganham um rostinho, um nome, enfim. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou compartilhar minha apresentação, que eu preparei. Bom, então o tema proposto é esse, a importância da memória, cinema, arquivos e história, como a Tatiana falou, muito atual, né? Eu vou retomar esse problema da Cinemateca Brasileira ao final, enfim, tentar pensar isso dentro de um quadro histórico um pouco mais amplo. Então, o valor das imagens em movimento como documento e a sua guarda em arquivos fílmicos sempre foram questões discutidas desde o início da história do cinema. Esse reconhecimento de que estávamos diante de um testemunho de época, de um registro de eventos que deveria ser guardado para o futuro, de um elemento constitutivo da memória de uma sociedade, for observado, como é sabido, por Bolesław Matuszewski, fotógrafo e cinegrafista de origem polonesa, residente em Paris no final do século XIX, captou em diversas atualidades cinematográficas eventos na corte russa do czar Nicolau II entre os anos de 1896 e 1897. Em março do ano seguinte, publicou, em francês, o opúsculo intitulado Uma Nova Fonte para a História. Nesse texto, Matuszewski defendia a criação de um museu ou de um acervo específico destinado exclusivamente aos filmes. Para ele, os registros cinematográficos a serem guardados seriam os dedicados à vida pública e nacional, suprimindo, e eu cito entre aspas, ao menos sob certos pontos mais importantes, a necessidade de investigação e de estudo. Fecho aspas. Em sala de aula, ele imaginava, né, certas passagens literárias, linhas de vaga descrição, poderiam ser substituídas por um quadro, cito novamente Bolesław Matuszewski, preciso e movente do aspecto mais ou menos agitado de uma assembleia deliberante, do encontro de chefes de Estado próximos de selar uma aliança, da partida de tropas ou de esquadras, ou da fisionomia mutável e móvel das cidades. Fecho aspas. Por isso, seu potencial para o ensino de história era ilimitado. Em seu entendimento, o pesquisador do futuro que consultasse esses arquivos visuais estaria em contato direto com o passado, como se não houvesse nenhuma mediação entre o espectador e o objeto de olhar da câmera. Janela que, como sabemos, nos permite aceder ao fato histórico, compreendido aqui pelo Bolesław como uma sequência de ações, personagens, datas e temas. Ele diz, né, o cinema é o testemunho ocular, verídico e infalível. O autor tem consciência, por sua vez, de que a imagem não encerra em si toda a história. Na maioria das vezes, dada a impossibilidade de filmar tudo, o cinema se ocupa mais dos efeitos históricos do que de suas causas. A definição de sua historicidade era critério fundamental para a inclusão das imagens em movimento nesse museu ou arquivo idealizado. Para Matuszewski, uma comissão se encarregaria de selecionar o material fílmico de valor histórico a ser guardado, bem como as condições de armazenamento e acesso. Ele sugeria, na falta de um lugar próprio, que a Biblioteca Nacional, na França, ou o Arquivo Nacional, tivessem uma seção dedicada a abrigar o futuro acervo de filmes. Em outro opúsculo, que ele publica também no ano de 1899, chamado A Fotografia Animada, o que ela é, o que ela deve ser, o autor retomou as ideias acima expressas, mas definiu também dois usos históricos adicionais para o cinema: militar patriótico, a fim de incutir nos espíritos mais simples, aspas dele, obviamente. Neste caso, os soldados,
os valores cívicos por meio de vistas cinematográficas de eventos ligados ao Exército, ao Estado, e registro dos costumes e modos locais em risco de desaparição, dada a modernização das sociedades. E, nesse sentido, aí já uma dimensão que também está implicada nas outras, né, do cinema como uma espécie de guardião, né, da memória, né, de determinadas práticas, né, de determinados agentes sociais. Essa manifestação de Matuszewski não passou despercebida em seu tempo, como demonstram os artigos de imprensa que repercutiram uma nova fonte, né, o opúsculo de Matuszewski. Suas proposições tiveram uma acolhida muito favorável. Nesse opúsculo, né, que foi publicado em francês em facsímile, tem uma espécie de seleta dessas críticas, né, que foram feitas ao livro, todas elas, pelo menos as que se encontram lá, positivas. Apesar do trabalho, né, de Matuszewski, que eu vou retomar aqui numa outra chave daqui um pouco mais à frente, seu nome e seu trabalho, no momento, enfim, em que ele produziu, a repercussão de suas ideias ficou restrita ao contexto francês. Porém, sua perspectiva, isso é indicativo de que este problema era um problema compartilhado em outros contextos, está inserida dentro de um quadro cultural mais amplo. Suas ideias vão reaparecer nos Estados Unidos, e eu vou aqui trazer um cineasta que é conhecido de todos, que é David Griffith. Antes dele, né, há um historiador, né, que escreveu sobre o cinema russo soviético, Jay Leida, que também tem um texto, um livro sobre as questões ligadas aos filmes de arquivo, Filme Baggett Films, não foi traduzido para o português, em que ele traz outros exemplos, né, de textos que em 11, 10, eu posso depois mencioná-los, enfim, tinham mais ou menos a mesma preocupação. O Griffiths, conhecido por O Nascimento de uma Nação, né, filme racista, né, que associa a fundação dos Estados Unidos à Ku Klux Klan, como vocês devem ter entrado em contato, talvez, pelo filme do Spike Lee, o Infiltrado da Klan. Ele vai afirmar em 15, naquele momento mesmo, de lançamento de Nascimento, que o papel do novo meio de comunicação de massas compreendia, dentre outras funções, a de nos auxiliar a aprender o processo de visualização da história. Como vocês sabem, a ideia em Nascimento de uma Nação, um filme de ficção, a ideia de que aquela leitura racista proposta ela era a própria história, né? Então o próprio filme faz uma série de citações de documentos de época, enfim, reconstrói os espaços em que as ações ocorrem a partir de fotografias que são citadas no corpo do filme, tudo como se não houvesse da parte dele vínculo, não é, e defesa do tema, não é, se escondendo, no fundo, nessa ideia de que o Nascimento mostra a história como se não houvesse mediação, né, dentro desse contexto que há a fala do Griffith. Refletindo sobre o seu poder educativo do cinema, imaginava no futuro as imagens em movimento ocupando o lugar do livro. Para ele, em uma cinemateca idealizada, estas imagens eliminariam as dúvidas dos alunos consulentes, pois nos colocariam diante do conhecimento tido como puro, permitindo o ver como aconteceu. Essa dimensão do documento e do cinema, né, como uma espécie de janela para a história, que estaria presente principalmente nos chamados filmes de atualidade, ela foi criticada logo nos anos 20. Aqui é um plano retirado de um filme, Chapeau Retz, par Sylvie Lindeperg, que é uma historiadora
bem conhecida de todos, em particular da Patrícia e da Andréia, Patrícia em particular, mas, enfim, é um filme curto, de 3 minutos, tem legendas em inglês na internet, nesse link que está aqui posto, depois eu posso passar para vocês. E aqui, em particular, é um plano de um filme, A Queda da Dinastia Romanov, um filme de 1927, da Esther Shub, ou Sfir Shub. É uma diretora, uma das primeiras diretoras, montadora e realizadora de um documentário que ela emprega filmes de atualidades realizados pelos czaristas, portanto, o discurso do poder, e constrói uma outra história a partir do processo que antecedeu a Revolução Russa de 17 com estes materiais. Ela procura desmontar esse discurso, e essa sequência é uma sequência dedicada aos festejos do tricentenário, né, da família czarista, e ela recupera essa sequência. Em 1913, essa sequência, né, a dinastia Romanov comemora seu tricentenário, e essa imagem vai ser retomada por muitos documentários. E no filme, a Sylvie Lindeberg fala sobre essa retomada nesse pequeno filme de 3 minutos. E o título faz alusão aqui a um evento que no filme de 27, da Sfir Shub, aparece na sua integralidade. Não sei se vocês conseguem distinguir, mas aqui ao centro, né, que é o espaço por onde a comitiva czarista desfila, e aqui ao centro há um oficial, né, mais gordo, enfim, de bigode, que ele está aqui com a mão levantada nesse frame que eu congelei, e ele se dirige ao público que aqui embaixo assiste ao evento. E ao se dirigir ao público que assiste ao evento, ele pede para que as pessoas tirem o chapéu em sinal de respeito, né? E como vocês observam, há algumas pessoas com chapéus. Essa imagem vai ser retomada por outros cineastas, documentaristas. Um deles é o Chris Marker, que em 1993 realiza um documentário, um filme chamado Elegia de Alexandre, filme tributo a um documentarista russo, Alexander Medvedev, e ele vai destacar desse plano, sequência, esse homem. Enfim, tem toda uma série de discussões sobre, assim como depois o François Alberat escreverá um texto sobre essa mesma sequência, em que ele vai chamar a atenção sobre um aspecto, que é o fato de que esse homem aqui em particular, ele não só depois, em virtude da ação deste oficial, tira o chapéu, mas ele se volta na direção da câmera, receoso de que seu gesto tenha sido captado pela câmera e, com isso possa ter algum tipo de implicação. Tudo isso se liga ao Boleslav Matuszewski, não é? Porque o opúsculo dele, escrito em 1898, isso a Sylvie conta, não é? Tem relação com um episódio, não é? Envolvendo dois chefes de Estado, não é? Em 1897, o Felix fora criticado por Bismarck justamente porque ele não teria tirado o chapéu durante uma revista militar, e o Boleslav tinha filmado o evento e mostra pelas imagens que sim, o Faure havia tirado o chapéu durante a revista, ele não tinha sido desrespeitoso para com as tropas. E a própria Sylvie traz um outro dado que é muito interessante nesse sentido, né? Por isso que o filme se chama Chapéus, né? Trazendo o porquê da ênfase da Esther Shub neste plano sequência, e justamente a Shub provavelmente tinha na cabeça, não é, uma amiga dela, revolucionária Vera Zazuli, que fora julgado por tentativa de assassinato do governador de São Petersburgo no final do 19,
governador esse que havia determinado a aplicação de chicotadas a um prisioneiro que se recusou a remover seu chapéu. Então, de uma certa maneira, há uma certa, no filme uma espécie de homenagem, né, digamos assim. E ela termina o filme discutindo uma questão que se encontra nessa elaboração do Matuszewski, em que ela chama, enfim, para nós historiadores, né, para nós críticos da imagem, isso é algo que é muito presente, enfim. Não existe essa mediação, não existe essa ideia de janela, né? Há sempre uma opção por determinado tipo de enquadramento. Aqui são as palavras da própria Sylvie Lindenberg nesse pequeno filme. É sempre uma perspectiva que está em acordo com um ponto de vista situado no campo das lutas sociais. Há sempre uma escolha que está implicada nisso, mas, fundamentalmente, nós, diante da imagem, temos que lidar com estas, com essa produção visual, munido dessa perspectiva de que, enfim, se trata de um ponto de vista, não é a história. Esse dado é um dado interessante. E um outro dado importante, pensando esse questionamento, é o próprio Eisenstein, que na sequência inicial de outubro, na primeira sequência de outubro, ele mesmo, enfim, promove uma discussão sobre a questão do documento, dos monumentos, a partir dessa cena em que nós vemos, né, a estátua sendo destruída, não é, pelos revolucionários que tomam, não é, São Petersburgo. E aqui vocês têm alguns frames, né, aqui ao canto é uma mulher, está um pouco desfocado, mas, enfim, ela lidera um grupo de revolucionários que para diante do monumento. Aqui há uma escada e eles todos se organizam, né, no sentido de promover a derrubada desse monumento. Outros revolucionários sobem, amarram cordas, até o momento que essas cordas são esticadas e o monumento cai. Há toda uma discussão no filme sobre isso, né, e nós depois podemos retomar. E com isso eu trago uma outra dimensão que está implicada nessa discussão toda, que obviamente se reflete tem repercussão na discussão sobre a ideia de documento, arquivo, enfim, que é uma fala também muito conhecida, né, do Jacques Legoff, em que basicamente o que interessa aqui marcar é essa ideia, né, do documento, né, como algo que, enfim, também é produto, né, de uma sociedade, é parte integrante de uma luta, né, e a sua permanência, a forma como ele é mobilizado, de uma certa forma, diz muito respeito também a esse ponto de vista, a esse lugar de onde o documento é recuperado e os sentidos que são atribuídos, não é, a ele. E o Legoff tem uma formulação que eu acho muito interessante, que é essa, que se encontra aí sublinhada: o documento é monumento, resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntária ou involuntariamente, determinada imagem de si próprias. E há uma outra questão que eu acho que está muito em sintonia com aquilo que eu mostrei sobre, um pouco, né, que eu mostrei sobre cinema, enfim, seria possível discorrer mais sobre esse assunto, em que ele, na relação que o historiador deve ter com o documento, ele diz: é importante, né, desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos documentos monumentos. Bom, uma outra dimensão que eu trago aqui e que está relacionada aos primeiros projetos de Cinemateca, que foi trazida pelo Christian-Marc Boursinot. Referências eu posso passar para vocês depois. Dessa ideia também, uma outra função a ser cumprida pelo cinema, uma outra função a ser cumprida pela Cinemateca, né, que eu já mencionei aqui, que diz respeito a essa ideia de preservação de memórias aqui dos indivíduos, enfim, né,
seria possível, né? Isso depois os filmes de família vão acabar cumprindo, né? Algo que também era próprio dos álbuns de fotografia, mas em 1908 isso ainda não era tão claro. Só para que vocês tenham uma ideia, a Pathé Baby, que é uma câmera destinada ao registro familiar, ela foi lançada no início dos anos 20. Então, enfim, essas questões ainda não estavam postas nesse momento, né, a que se refere o Boceno, em particular a esse projeto de 1908, né, de municiar os cemitérios com serviços cinematográficos. Os cemitérios também, espaços de memória, como também bem sabemos. Deixa eu passar para outro slide. Bom, então tem 4 questões norteadoras, digamos assim, nessa relação cinema, arquivo e cinema, arquivo, memória, né? O cinema como documento, entendido assim, ou de cultura ou de história, documento que será a base de constituição desses arquivos. E eu vou me deter, enfim, sobre uma dimensão que diz respeito justamente à ideia que se vincula à formação desses arquivos, né? As condições adequadas de guarda deste patrimônio. Nós, hoje, enfrentamos, como a Tatiana disse, né, na abertura, um ataque, né, orientado no sentido de destruição deste patrimônio. Mas há um trajeto que talvez seja interessante resgatar nesse sentido. Desde o início, né, como pensado como fonte histórica, documento de cultura, documento de memória, recurso educativo, a dimensão patrimonial do cinema, correspondendo à constituição dos acervos fílmicos, somente se consolidou nos anos 30, quando foram criadas as primeiras cinematecas, instituições que armazenam nossa memória audiovisual, instituições que militam pela sua preservação e pela sua difusão. Vocês têm aí no slide as datas relativas à criação das cinematecas nos respectivos países. A nossa é de 1940, a Cinemateca Brasileira, ela surge de um clube de cinema, ela tem mais de uma data de criação, que eu não vou entrar aqui em detalhe, enfim, existem outras cinematecas também no Brasil, mas a Cinemateca Brasileira é o órgão, enfim, vinculado hoje à Secretaria Especial de Cultura, portanto, vinculado à União e responsável, portanto, pela preservação à Cinemateca dessa memória. Esse movimento que nós percebemos que é mais ou menos conjunto, né? Todos estão situados dentro da mesma época histórica, um pouco antes, um pouco depois, no período entre guerras, em particular, expressa não apenas o reconhecimento do cinema como fator cultural, mas a importância de uma educação visual em tempos de uso do cinema como arma de combate em década muito polarizada ideologicamente, como todo mundo sabe. Há um episódio, em particular, que é muito significativo dessa polarização, que certamente vocês conhecem outros, e que também vai ilustrar o tipo de ação idealizada pelos governos que perceberam a dimensão estratégica do cinema no jogo político contemporâneo. Na primavera de 1933, logo após os nazistas tomarem o poder, e a Cinemateca Alemã é um projeto da Alemanha nazista, Goebbels reuniu em Berlim os profissionais de cinema a fim de lhes transmitir sua vontade de transformar o filme alemão em força mundial, valorizando suas características nacionais, pois assim melhores seriam as condições de conquistar o mundo. De certo, o projeto não se resumia a conquistar apenas corações e mentes, como as invasões militares demonstraram alguns anos depois. Esteve presente nesta conferência Alfred Barr, que
era diretor do Museum of Modern Art, o MoMA, que escreveu no ano seguinte um artigo sobre os filmes militaristas e documentaristas e os documentários nazistas. Em 1935, ano em que a Film Library do MoMA, existente até hoje, foi oficialmente criada, a diretora da Cinemateca, Ives Berry, e seu marido e diretor adjunto do museu, John Abbott, estiveram na Alemanha com o objetivo de adquirir filmes nazistas para o seu acervo. A fim de colocá-los, eu cito Christian Delage, historiador que se debruçou sobre esse assunto, colocá-los à disposição dos poderes políticos americanos com finalidade educativa. Dentre os filmes incorporados, o mais conhecido era, em sua época, Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, obra que não tinha sido ainda projetada nos Estados Unidos. A diretora, Leni, havia visitado o país em 1938, apenas para exibir seu filme, estadia que enfrentou o boicote da Liga Antinazista de Hollywood, mas também sabemos que havia muito suporte ao nazismo nos Estados Unidos. Se vocês assistiram o filme Mank, sobre o Mankiewicz, né, o Henry Mankiewicz, roteirista de Cidadão Kane, há uma série de passagens que fazem alusão a isso, enfim, há diversas. Né? Só um exemplo aqui. A pedido de John Abbott, o responsável técnico da Cinemateca, Ed Cairns, iniciou então o trabalho de remontagem do filme da Leni Riefenstahl e de outros documentários adquiridos, a fim de editar uma versão única, com o objetivo de demonstrar ao público americano as estratégias discursivas de convencimento empregadas pelos nazistas em seu cinema. No caso de Triunfo, não foram introduzidos comentários críticos por intermédio da voz-over, e logo na abertura da versão editada, como o Delage nos conta, uma longa advertência procurava indicar os elementos constituidores deste poderoso instrumento de propaganda. Na verdade, existiam dúvidas como contornar a eloquência do filme. As sessões internas confirmaram o fracasso da tentativa de desconstrução de Triunfo, levada a cabo pelo MoMA. Um dos espectadores privados dessas sessões foi o próprio presidente Roosevelt, que decidiu, em 1942, não realizar mais sessões públicas da versão reduzida, pois a desmontagem realizada por Ed Cairns não conseguiu evitar a grande força das imagens remanescentes. A história da preservação da memória audiovisual estava, portanto, naqueles anos, ligada às questões políticas, não que não estejam ligadas agora, óbvio. Seu contexto de criação e sempre foi objeto de interesse e análise do investigador interessado nos elementos históricos, políticos e estéticos da imagem. Como eu aqui, enfim. Eu vou falar um pouco, e aí já estou me encaminhando para o final, né, para a parte final, 5, 10 minutos, eu creio. Então, enfim, a Cinemateca nesse contexto, e aí uma questão que é particular do nosso cinema, diz respeito ao fato de que ele nunca se constituiu como uma indústria, ao contrário dos outros países que eu citei. E, da mesma forma, além de nós não termos nunca uma indústria de cinema, não tivemos, né, uma indústria de cinema, que muda um pouco a noção relativa à guarda dos filmes, ao seu uso comercial, pelo menos pelas produtoras, nós não tínhamos uma forte e ampla, não é, tradição arquivística que pudesse, a partir do que ocorria em outros contextos, incorporar também o cinema como um dos documentos, enfim, a serem guardados. E há N exemplos que eu poderia aqui trazer. Eu vou trazer um. Em 1922, 23, é realizado aí no Rio de Janeiro a Exposição Internacional do Centenário da Independência, não é, do Brasil. Foram produzidos quase 400 filmes, a mando da Comissão Executiva. No Arquivo Nacional foi guardado a lista
vários documentos foram guardados, né, em relação à exposição, mas foi guardado o livro de tombo com todos os filmes, indicação de partes, tema, quem produziu, etc. Mas os filmes não foram guardados. Então, lá atrás, a documentação foi guardada, situando-se os filmes. Certamente tinha uma questão ligada ao fato de que, enfim, o filme em nitrato, né, que era o suporte recorrente até os anos 40, ele era altamente combustível. Então, na dúvida, esse material não foi guardado, o que fez com que esse material se perdesse. Desses filmes sobreviveram menos de 10. E muito assim ao acaso. Tem várias histórias nesse sentido. Uma figura central no caso da Cinemateca Brasileira foi o Paulo Emílio, e ele tem ele inicia nos anos 50 uma série de reflexões sobre a história do cinema, que ele vai publicar no jornal Suplemento Literário do Estado de São Paulo, e ele, em 56, escreve um texto, e que eu cito ao final desse chat, em que ele diz: a Cinemateca, enfim, já tinha mais de 10 anos de vida, mas esse início em 40 ele é muito discutível, né? Se toma 46 como a data, de fato, marca inaugural desse processo. O Paulo Emílio dizia em 56, num desses textos: não há cultura sem perspectiva histórica, e como conhecer a história do cinema se os filmes não foram conservados. Então, ele, no fundo, em 56, ele se encontrava muito preocupado com isso. Essa é uma preocupação mais ou menos disseminada. Tem vários autores que escrevem sobre a história do cinema naqueles anos: Alex Vianney, Ademar Gonzaga, Carlos Ortiz. É uma preocupação disseminada, digamos assim. Ao mesmo tempo que a questão ligada ao acervo e como guardar esses filmes, onde estão. Esses filmes também se colocam. E em 54, 52 a 54, alguns festivais de cinema de caráter retrospectivo são realizados e um acervo se constitui a partir de muita prospecção. E eu marco aqui 56 por quê? Porque essa história, como é sabida, não é uma história também de sinistros. É uma história também de perdas. Há uma perda que está vinculada ao fato de que começamos tarde nesse processo, de que nosso cinema nunca se organizou economicamente como uma indústria. Então, isso levou a perdas de acervos inteiros. Para falar de dois aí do Rio de Janeiro, né, dos irmãos Botelho, Patrícia e André estão muito envolvidas com essas questões ligadas ao cinema silencioso, enfim, mas esses acervos, o acervo dos dois irmãos se perdeu em virtude de um alagamento, e o acervo da Carmen Santos, atriz e diretora, também se perdeu em um incêndio. Então, tem N histórias, muitas histórias nesse sentido. E o texto do Paulo Emílio de 56, ele ocorre um ano antes do primeiro incêndio. Não é? A Cinemateca Brasileira, quando nos anos 40 se reestrutura, início dos anos 50, ela vai se reestruturar muito no modelo da Film Library, do MoMA. E a Cinemateca Brasileira era um departamento de cinema do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse incêndio ocorre no prédio em que funcionava um museu, não foi mais desastroso para o conjunto do acervo, porque o acervo de filmes se localizava no último andar, mas isso foi o sinal, né, definitivo, né, para que a Cinemateca se separasse do MAN São Paulo e buscasse um outro espaço e vida institucional que não impediu, né, que outros incêndios ocorressem. Né? A Cinemateca, para quem não conhece, né, a história dela, e não a visitou, né, nos anos 70, 80, ela vai ficar com seu acervo espalhado até os anos 90 em diferentes galpões. Né? Tinha um espaço administrativo no Parque da Conceição, próximo a uma estação de metrô aqui em São Paulo,
e havia um outro espaço também cedido pela prefeitura no Parque do Ibirapuera, que eu, nos anos 80, conheci. Eu entrei na universidade em 83, então eu entrei um ano depois do incêndio de 82. Tanto o incêndio de 69 quanto o de 82 ocorreram no Ibirapuera, nesses pavilhões muito precários. Qual que é o dado novo nos últimos incêndios? É que em 82, essas tragédias elas acabam se constituindo numa espécie de oportunidade também para tentar reverter essa situação, né? E em 84 a Cinemateca ela vai ser incorporada à Fundação Nacional Pro Memória, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, então ela ganha um abrigo institucional. Por mais difícil que tenha sido essa incorporação e que tenha sido essa trajetória, isso não impediu que 2 incêndios ocorressem. E o que é nessa tenebrosa cronologia, o Carlos Augusto Calil escreveu na Ilustríssima de agosto sobre essa trajetória sinistra, né, e pesarosa e desoladora de incêndios e abandono. Né? O que une os 2 últimos eventos diz respeito ao fato de que eles ocorrem, né, sob a alçada do Estado. E estão muito relacionados com a crise iniciada em 2013, né, por uma suspeita da parte do Ministério da Cultura, então, de que havia emprego indevido de recursos que eram transferidos pelo Estado à Sociedade de Amigos da Cinemateca. Essa suspeita enfim, toda suspeita deve ser averiguada, obviamente, ninguém é contra isso, mas isso levou à demissão do seu diretor, então, em 2013, e a quebra de contrato com a Sociedade de Amigos da Cinemateca, que fez com que o número de funcionários caísse absurdamente. Eu vou dar um exemplo muito rápido para explicar a razão desse incêndio de 2016, que foi num acervo de nitratos. Esses incêndios podem ocorrer em qualquer lugar. A Cineteca de Bolonha, para falar de uma cineteca conhecida e equipada, sofreu um incêndio em seu acervo de nitratos. Então, isso pode acontecer, mesmo com toda a vigilância. Só que, em São Paulo, o acervo de nitratos fica isolado, né, separado do restante dos acervos. Há uma série de questões técnicas do ponto de vista do procedimento. Um deles diz respeito ao fato de que não pode ter nenhuma fonte de energia, não pode ter um interruptor de luz, porque uma faísca provoca. Os acervos são separados em lote, há toda uma estrutura que permita que a labareda e o fogo se esvaiem, enfim. Mas, mesmo assim, você precisa de um técnico que, por amostragem, abra uma das latas e faça uma medição de temperatura. E por que essa medição é importante? Porque o acervo e a película em nitrato ela pode entrar em combustão por si própria. Então, a medição ela permite que você tome alguma medida preventiva, se você percebe que a temperatura aumenta. E você faz isso em todos os lotes. Não havia funcionário para fazer isso, em 16. Então, esse acervo foi 1.001 títulos se perderam. Em 21, o quadro é outro, mas também não deixa de ser, enfim, uma continuidade numa chave talvez decaída, e aí agora estamos encaminhando para o final mesmo, né, do problema ocorrido já em 2016. No final da tarde de 29 de julho, um incêndio atingiu, como a gente sabe, as dependências de uma das sedes da Cinemateca Brasileira. Sinceramente, quando eu soube do incêndio, eu pensei que fosse no mesmo lugar e no mesmo espaço. A Cinemateca Brasileira tem 2 sedes. Uma sede mais antiga, né, do final dos anos 90, que é talvez a que todos conheçam, né, no antigo Matadouro, da cidade de São Paulo,
prédio belíssimo, e uma outra sede que fica na Vila Leopoldina, perto da zona cerealista aqui de São Paulo, perto do CEAGES. Então, quando as primeiras notícias vieram, eu pensei que o incêndio, assim como em 16, tinha ocorrido no acervo de nitrato, que continua em risco. Não houve nenhuma mudança de 16 para cá. Pior, não há funcionário nenhum dentro da Cinemateca Brasileira hoje, né? A não ser os que cuidam dos jardins da segurança, né? Que, óbvio, é um dado importante, mas não há nenhum funcionário técnico lá dentro. Nesse sentido, esse acervo de nitrato pode entrar em combustão em qualquer momento, né? Porque é isso, como eu descrevi. Bom, essa unidade, né, um terreno de 8.000 metros quadrados distante da sede principal, ela tem um dado que eu acho que é interessante, porque, enfim, houve a perda do acervo, né? E até o momento nós não sabemos o quanto. A Paloma Rocha hoje está visitando a Cinemateca Brasileira a fim de ter alguma dimensão, né, do que foi perdido do acervo, né, que antes se encontrava no Templo Glauber e que foi adquirido pelo Ministério da Cultura e depositado lá. Então, o que é um dado importante, além do acervo tragicamente perdido, é que essa unidade era um espaço, era um galpão, não é, perto da zona cerealista. Ela vinha recebendo investimentos públicos, não é, via Cinemateca Brasileira, da Cinemateca, desde 2006. Se perdeu tudo isso, né? Tem um investimento no espaço. Enfim, a ideia daquele espaço era abrigar o Museu de Cinema Brasileiro. Há várias câmeras, equipamentos de projeção, enfim, a gente não sabe o que se perdeu disso. Um centro de referência audiovisual e, fundamentalmente, um novo arquivo de filmes, dado que o da sede principal já se encontra completamente limitado, né, em sua capacidade de abrigar, né, novas doações e rolos. Os 2 depósitos climatizados construídos nessa sede tinham capacidade para 25.000 rolos. Foram anos gastos com estudos arquitetônicos e técnicos, limpeza dos espaços, adequações, instalações de novas áreas de guarda do acervo, armazenamento de materiais e equipamentos, sempre contando com o apoio de recursos públicos, energia humana, né, com o intuito de adaptar o antigo galpão industrial para as finalidades idealizadas. Esse espaço foi destruído pelo fogo, né, como a gente sabe, mas, desgraçadamente, as perdas não se restringiram ao edifício e a todo esse esforço. 4 toneladas de documentação relativa às políticas públicas para o setor cinematográfico do Brasil desapareceram para sempre. Toda a documentação que estava lá depositada e que ainda não havia sido tratada, da Embrafilme, da Concine, do Instituto Nacional de Cinema, tudo isso se perdeu. Assim como equipamentos, como eu já disse, e filmes em quantidade que nós não sabemos, né? Nosso departamento, assim como eu imagino, o de vocês, os alunos na graduação realizam seus filmes, uma parte se encontrava depositada lá. Até agora não sabemos. Ninguém sabe, né, que se perdeu. E não se sabe porque também porque não há funcionários, fora a inépcia. Então, o esforço todo, né, para que o padrão de qualidade da Cinemateca Brasileira fosse mantido não resistiu ao atual governo, ao descaso e ao abandono, né, dispensados à cultura pelo atual secretário, sendo ele um dos responsáveis diretos, né, pela situação. Não fez até o momento uma visita à Cinemateca. No dia do incêndio eu fui até lá, né? Alguns colegas foram, o Calil foi, por exemplo. E, além de nós, tínhamos à frente do galpão lá que se incendiava, ex-funcionários que foram desligados, né, em agosto do ano passado. Não havia um representante do Estado para falar o que fosse. Para não dizer que não havia,
ao final, depois que o incêndio foi controlado, surgiu uma viatura da Polícia Federal, porque, enfim, era preciso fazer a peritagem, e o chefe dos bombeiros disse que, como se tratava de um espaço administrado pela União, cabia à União fazer a peritagem. Foi o único elemento que se encontrava associado, enfim, ao governo, à União. Ninguém absolutamente se manifestou. Então, nesse sentido, quando a gente descreve essa situação, eu acho que, por um lado, é preciso voltar à fala do Paulo Emílio dos anos 50, não há cultura sem perspectiva histórica, e como conhecer a história do cinema se os filmes não foram conservados, mas também, enfim, não é de todo inapropriado recuperar duas outras falas, uma do próprio Bernardet no contexto já do novo governo no início, né, um chamamento, né, por um lado, né, quando ele diz que o projeto desse governo é exterminarmos, obviamente ele não estava apenas indicando, né, o problema, também nos chamava a ação. E eu recupero uma pequena fala de um texto do Paulo Emílio, de 73, que é uma apresentação à revista Argumento, né, que foi publicado agora numa coletânea pelo Carlos Augusto Calil, intitulada Cinema e Política. É um texto que encerra a coletânea, e ele diz, numa passagem desta apresentação, num contexto também muito duro, né, que era o de 73, sempre haverá um papel a ser cumprido pelo intelectual que resolva sair da perplexidade e se recuse a cair no desespero. A fala dele, enfim, assim como a fala dos anos 50, que eu aqui citei, ela se mantém atual, e cabe a nós, enfim, enfrentar essa situação e sair, né, dela, a fim de reconstruir tudo aquilo que está sendo destruído e que atinge a cultura, mas não só, e que demanda da nossa parte posicionamento e, naquilo que nos compete, reflexão e, ao mesmo tempo, difusão de tudo aquilo que nós produzimos, pensamos e indicamos, né, nas nossas falas e nos nossos textos. Com isso eu encerro, espero ter sido claro e não ter tomado muito do tempo previsto originalmente. Muito obrigado a vocês. Moretti, muito obrigada pela sua bela palestra, com tantas questões urgentes para pensar a memória, a história e o papel tão estratégico do audiovisual, né, diante desse, como você mencionou, desse apagão, né, ou de uma política muito, né, de negar, né, a nossa história, a nossa memória. Eu queria agradecer muito, né, a sua presença. Obrigada também a presença de todos e todas. A gente vai parar de gravar aqui, porque esse conteúdo vai para o YouTube, mas nossa conversa vai continuar, né, a partir já de agora. Então, é isso. Obrigada e até a próxima palestra.